Paz do Senhor, povo de Deus, quero compartilhar com vocês um texto bíblico que nos chama muita atenção. No livro de Amós, capítulo 7 e versículo 14, que diz assim: Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta e nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicomoro. Em outras palavras, cultivador de sicomoro. Quem era o profeta Amós? O profeta Amós era um simples pastor de ovelha em uma pequena cidade de Judá, o Reino do Sul, mas foi chamado por Deus para anunciar sua mensagem em Israel, no Reino do Norte. Isso foi por volta mais ou menos de 750 anos antes de Cristo, durante o reinado próspero de Jeroboão II. A situação de Israel era muito boa, mas havia pecado, mas muito pecado mesmo. E o nome de Deus estava sendo esquecido. E Deus agora levanta o profeta Amós para denunciar a injustiça e a corrupção e a opressão que reinava no país. Que coisa tremenda. O que me chama a atenção era que esse profeta, chamado profeta Amós, ele cultivava um fruto chamado sicômoro, E se nós for analisar esse fruto, é um fruto que naquele período ele não tinha muito lucro, porque ele era uma fruta que ela não amadurecia, Ela apodrecia logo. E nós observamos que ninguém praticamente queria cultivar sicômoro, Porque era uma plantação, uma árvore, uma figueira, porém os seus figos, eles apodreciam logo e era praticamente sem futuro. Mas a gente observa que naquele período que o profeta Amós ele foi chamado para ser profeta, nesse período aqui, para profetizar contra a corrupção que estava acontecendo no meio do povo de Deus, esse homem, ele era um homem completamente sem muita cultura, sem muito estudo, sem muito conhecimento, e Deus levanta esse profeta para profetizar. O que eu quero dizer para você é uma coisa muito importante. O nosso tema dessa palavra é ferindo o sicômoro, É o tema da nossa mensagem. Por quê? Desenvolveram naquele período algo importante para que esse fruto chamado sicômoro, é um fruto. Como que ele apodrecia logo, não tinha nenhum futuro, naquele período eles desenvolveram uma técnica para que esse fruto ele fosse ferido, e com a ferida que cortasse aquele fruto, e o sereno do tempo, a chuva, o líquido durante a noite, penetrava dentro dele e fazia ele amadurecer de dentro para fora. Isso é muito importante. Até então, ele não tinha nenhum valor, mas depois que eles desenvolveram essa técnica de poder dar um furinho nesse figo, chamaram sicômoro, ele começou agora a ter valor, porque ele começou a amadurecer de dentro para fora. Então, o trabalho do profeta Amós era esse, era cultivar sicômoro. O trabalho do profeta Amós era trabalhar nessa técnica
de ferir essa fruta, para que essa fruta recebesse a temperatura do sereno, do líquido da noite. E todas elas que eram feridas, elas recebiam o líquido da temperatura do sereno, da água, da chuva, e elas amadureciam de dentro para fora. Isso aqui é muito importante. Aí a gente entende por que Deus escolhe o profeta Amós, cultivador de sicômoro, cultivador dessa fruta, que até então ninguém dava nada por ela, mas eles desenvolveram uma técnica a qual eles feriam ela para que ela amadurecesse. Isso aqui é muito importante. Deus tem suas formas de trabalhar. Muitas vezes assim somos nós. Muitas vezes, para a gente se amadurecer, precisamos ter ferida para amadurecer de dentro para fora. A gente observa que antes essa fruta, ela não tinha valor porque ela apodrecia logo. Mas depois que começaram a usar tipo um visturim, algo que cortante, que furava ela, e ela recebia um talho, e automaticamente ela se amadurecia por dentro. Isso aqui é muito forte. Quem sabe eu estou falando para você que está passando por um momento difícil, que você tem se perguntado: Deus, por que isso? Por que essa luta? Por que essa perca? Por que essa dificuldade? Por que esse problema? Por que essa enfermidade? Deus está mandando dizer para você que isso que você está passando é uma forma de Ele fazer você amadurecer por dentro. Aleluia! Deus queria que Israel se amadurecesse. Deus levanta o profeta Amós para dizer para Israel, para dizer para aquele povo, que eles precisavam correr para o arrependimento, porque prosperidade, a riqueza que eles estavam tendo, isso não era sinal de presença de Deus. Isso não era sinal que Deus estava no meio deles, não. Aí Deus permite o profeta Amós para profetizar sobre eles, para que eles voltassem ao arrependimento. E a única forma de eles voltar ao arrependimento é Deus permitindo que eles perdessem o que eles tinham. Deus permitindo que eles perdessem o que eles estavam tendo, para que eles voltassem ao arrependimento. Aí o profeta Amós, agora ele vê um prumo diante daquele povo. Ele vê um prumo. Deus está dizendo: nesses últimos dias, a gente estamos vendo muitas pessoas falar sobre prosperidade, sobre bênção. Cadê o conserto? Cadê o conserto na casa do Senhor? Cadê o prumo? Cadê a edificação? Cadê a consagração? Sumiu. A gente quase não vê ninguém falando. A gente só mais ouve pessoas dizendo de prosperidade, de riqueza. Cadê? Cadê a consagração? Cadê o clamor? Quero dizer para você, nem todas as vezes a prosperidade é sinal de Deus estar presente. Nem todas as vezes a riqueza, bens materiais, é sinal que Deus está presente. Cuidado, viu? Muitas vezes Deus está querendo permitir algo na nossa vida, nos ferir de uma forma para que nós amadurecemos de dentro para fora. Deus está falando com você. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Foi por isso que Deus levantou o profeta Amós. Ele tinha a técnica de trabalhar com sicômoro, com essa fruta. Ele tinha técnica de trabalhar com ela. Ele tinha técnica de trabalhar com esse figo, que ele então apodrecia logo. Mas quando ele recebia a ferida, o cortezinho nesse figozinho,
e ele recebia a água, recebia o líquido, recebia o sereno, ele começava a amadurecer de dentro para fora. Quantas pessoas que querem amadurecer de fora para dentro? Não existe trabalhar de Deus de fora para dentro. O trabalhar de Deus é de dentro para fora. Guarde isso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite ou um dia abençoado. Deus abençoe. Pastor Amós Alves, ore por nós, que nós estamos orando por você. Fique na paz.